Essa semana já começam a surgir mais resultados das empresas e nós vamos começar a ver alguns deles por aqui, além de, claro, olhar um pouquinho sobre a situação macro mundo afora. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariat e hoje eu estou aqui para comentar com vocês um pouquinho sobre como se deram as reuniões tanto do Fed quanto do Copom para ajustes aí nas taxas de juros do Brasil e no mundo afora, além de falar um pouco sobre alguns resultados de empresas relevantes, como a Fleury e também as lojas Renner. Então, fica por aí para acompanhar tudo isso com a gente. Reunião do Fed e também do Copom para definir a taxa de juros mundial. O que é que nós podemos esperar daqui para frente? Vamos começar então olhando lá para fora, para os Estados Unidos, porque o Fed ou Federal Reserves fizeram a sua reunião, que acontece a cada 45 dias, e pela 10ª vez consecutiva eles fizeram um aumento na taxa base de juros americana. O novo aumento foi de 25 pontos base ou de 0,25%, e apesar de a gente estar na mesma direção de aumento de taxa de juros, algumas pessoas que acompanham bastante esse caso já estão de olho numa possível diminuição ou numa mudança nessa maré vermelha aí nos Estados Unidos. E esse otimismo recente foi levantado até mesmo por conta de uma frase bem significativa que foi tirada do comunicado oficial do Fed que foi publicado durante a semana. E a frase, para você entender na íntegra, foi a seguinte: algum endurecimento adicional da política pode ser apropriado, o que daria a entender que dali para frente nós continuaríamos com a mesma política de aumento na taxa de juros. Então a retirada dessa declaração daria a impressão de que eles não estão tão certos de que essa vai ser a direção que eles vão caminhar dali para frente, ou seja, continuar aumentando as taxas de juros, ou eles também puderam querer amenizar esse impacto aí para o mercado, não deixar esse ar de nós ainda vamos aumentar essa taxa e deixar um pouco mais em aberto. Mas é claro que nós estamos falando isso no âmbito mais especulativo, até porque nós não temos como ter certeza de quais vão ser os impactos e também as mudanças que vão ocorrer. Sendo que a inflação e outros problemas e outras questões internas são muito mais importantes na hora dessa tomada de decisão. E alguns números aí para corroborarem com talvez essa mudança é que nós tivemos uma inflação de apenas 4,2% durante o mês de março, o que ficou bem abaixo do mesmo período do ano passado, que foi de 9,1%. Agora, olhando para o ganho médio por hora do trabalhador, teve um aumento de 4,2%, enquanto no ano anterior nós tivemos um crescimento maior de 5,6%. Com isso, alguns já apontam algumas previsões, sendo que a maior parte delas prevêem já uma mudança nessa política de juros apenas lá para o início de 2024. Mas claro, como eu falei, isso não passa de uma previsão. E agora, mudando do cenário internacional para o nosso cenário doméstico, nós tivemos também a reunião do Copom e eles por aqui decidiram manter a taxa de juros atual, que está em 13,75%. Claro que muita gente não fica feliz, uma vez que nós estamos já na sexta reunião consecutiva com o mesmo veredito de manter a taxa de juros que nós temos agora. Ela é bastante elevada, mas o Copom firmou alguns compromissos e disse que vai mudar essa situação de acordo com certas questões bastante importantes. E o compromisso firmado pelo Copom foi relacionado à inflação, para nós conseguirmos manter a inflação controlada para conseguir atingir a meta anual que nós temos hoje. Também houveram algumas especulações falando que o Copom estaria muito de olho na aprovação do arcabouço fiscal que ainda está lá no Congresso para ser aprovado. Mas a declaração foi de que isso não está dentro da agenda deles, eles não estão olhando para isso diretamente, sabem que isso tem um impacto positivo na inflação futura, mas que atualmente o que eles estão olhando é o cenário atual interno do Brasil. Outro fator que também não coloca eles numa posição muito favorável é que mundialmente nós ainda temos esse movimento crescente de taxa de juros, não só lá nos Estados Unidos, mas também na União Europeia, nós ainda temos essa tentativa de controle de inflação segurando as taxas de juros num montante mais alto, ou seja, eles diminuem a liquidez dentro do mercado. Mas se você tivesse que fazer uma previsão, quanto tempo você ainda acha que a gente vai segurar as taxas de juros nesse patamar? Manda pra gente aqui nos comentários. E além de seus comentários, mande também as suas perguntas, as suas sugestões, feedbacks e também aquilo que você gostaria de ver a gente comentando por aqui, porque a sua interação é muito importante para nós. Lembrando que nós fazemos vídeos aqui todas as quartas e domingos e nós trazemos sempre informações relacionadas a empresas da Bolsa de Valores ou também a notícias relacionadas ao mercado financeiro. Então, se você gosta desse tipo de informação, lembra sempre de se inscrever no nosso canal e compartilhar isso com quem você acha que pode ser interessante.
E agora vamos começar a olhar alguns resultados das empresas, um momento excelente para você revisar aqueles ativos na sua carteira, e vamos começar pelas lojas Renner. E já vamos começar com pedrada, porque a empresa já divulgou o seu lucro líquido e foi de 46,8 milhões de reais para o primeiro trimestre aqui de 2023. Mas a real pedrada é que esse valor ficou muito abaixo, mais de 75% menor do que o mesmo trimestre do ano passado, quando a empresa registrou um lucro líquido de 191,6 milhões de reais. Mas então o que aconteceu com a empresa para que ela tivesse um resultado tão ruim com relação ao ano passado? Bom, se a gente olhar de cima para baixo, a gente vai ver uma coisa um pouco até contraintuitiva, uma vez que eles tiveram uma melhora na sua receita líquida, ou seja, descontando os custos iniciais ali, o que eles receitaram foi maior em 2,2%, chegando a 2,2 bilhões de reais. Mas apesar dessa melhora, o EBITDA deles, que seria o seu lucro operacional, ficou bem abaixo, em 34,3% menor do que o mesmo período do ano passado, chegando nas cifras de 251,8 milhões de reais. E para explicar esse resultado perante o aumento das suas receitas, eles informaram que eles tiveram uma diminuição no volume vendido nas suas lojas, o que significa que esse aumento de receita foi mais um reajuste de preço do que um aumento real nas suas vendas. Isso fez com que a empresa saísse de uma despesa operacional de 928 milhões para 1,01 bilhão de reais. E uma vez que não houve uma diluição tão considerável dentro ali dos seus gastos, isso se refletiu bastante no seu resultado. Mas não é só de vender roupa que se vive as lojas Renner. Eles também têm uma operação com o seu cartão, que tem ali uma certa linha de crédito, que também tem um resultado operacional e uma receita totalmente independente. Mas também não estamos lá bem das pernas por ali. A receita líquida da operação relacionada a cartões aumentou em quase 28%, chegando à marca de 468,9 milhões de reais. Agora, a parte ruim é que as perdas em crédito que eles tiveram teve um salto muito maior, de 107,1%, e acabaram batendo ali na cifra de 346,8 milhões. As despesas operacionais também foram bastante elevadas, chegando ali nos 132,4 milhões, e com isso eles tiveram um resultado negativo de 10,3 milhões de reais. E esse resultado fica ainda pior quando a gente faz uma comparativa com o ano anterior, onde nós tivemos um lucro de 85,2 milhões olhando para o mesmo período. Então a gente vê aqui que a empresa realmente teve uma piora nos resultados em ambas as suas linhas de negócios. Além disso, para curar o final dos resultados, nós também tivemos o resultado financeiro da empresa, onde a gente saiu de 17 milhões positivo no ano passado para 15 milhões negativo. Então a empresa realmente não conseguiu se safar de lugar nenhum. Ainda assim, a empresa teve uma avaliação bastante positiva no mercado durante a semana, chegando a apreciar quase 10%, e ainda tem uma posição de caixa bastante relevante de 372,2 milhões de reais. Então eles ainda estão ali numa posição saudável. E agora eu quero a sua opinião também. A empresa só teve um trimestre ruim, ou você acha que realmente isso deve se repetir? Manda pra gente aqui nos comentários. Outra empresa que também já soltou seus resultados foi o grupo Fleury, e nós temos ali alguns sentimentos mistos com relação aos resultados apresentados. Começando a falar de coisa boa, o grupo Fleury, que trabalha com exames laboratoriais, apresentou seus resultados essa semana e nós tivemos umas boas notícias para início de conversa. Ela ficou ali acima da sua receita bruta num recorde que a empresa já teve de 1,33 bilhão de reais, ficando acima do ano anterior em 13,4%. Com isso, a empresa chegou numa receita líquida de 1,23 bilhão de reais e resultou no EBITDA de 345,8 milhões, que é uma alta também de 5,9 comparando ano a ano. Mas então a gente só tem boa notícia, só aconteceu coisa excelente com a empresa? Tem alguns probleminhas aí que a gente vai falar agora. Se a gente começar a olhar de trás para frente, nós tivemos um resultado líquido da empresa de lucro de 93,9 milhões de reais, mas isso ficou 15% abaixo do resultado que eles tiveram olhando para o ano passado. Mas como nós vimos aqui, o resultado operacional da empresa não foi um problema. O que aconteceu é um aumento nos custos financeiros, que chegaram a um crescimento de 56,8%, batendo a cifra de 134,5 milhões de reais.
reais. Mas claro que isso é muito natural, uma vez que nós estamos com uma taxa de juros muito elevada, então significa que eles têm esse custo a mais dentro das suas operações, totalmente justificável dentro do modelo de negócio deles. Outro ponto bastante relevante para se ressaltar é que a empresa chegou no market share atual de 50% do mercado, sendo que eles tiveram um crescimento de 11%, significa que eles têm uma parcela muito relevante de todo o mercado dentro do Brasil. Isso sem contar que a empresa hoje está num processo de fusão com a Pardini, uma outra empresa que atua exatamente no mesmo ramo, que deve reforçar toda a infraestrutura e também, claro, a rede que hoje a Fleury já atende. E não só isso, a própria diretoria já disse que prevê um crescimento também orgânico, o que significa um crescimento não por aquisições, mas sim pela abertura de novos postos de atendimento e novos laboratórios. Dentro do mercado de saúde, isso já é um pouco mais raro, caso você não conheça, porque geralmente a saúde, seus serviços, principalmente, acabam aumentando de acordo com a população, porque essa demanda depende de mais pessoas necessitando desses serviços. Porém, aqui a Fleury está indicando que ainda existem margem para crescimento orgânico, ou seja, abrindo realmente mais lugares para atender as pessoas e não simplesmente comprando outros laboratórios que sejam menores. Com isso, a empresa fechou a semana com uma alta de 8%, que é uma margem bastante interessante aí para qualquer empresa na bolsa. Mas e você, acredita no crescimento desse mercado? Manda pra gente nos comentários. Mas você que gosta de ter informações sobre as empresas, sobre setores, pontos fortes, pontos fracos, negócios também que elas operam, você sabia que nós temos na Lariat um clube de análise de empresas? Dentro do Lariat Club, nós fazemos uma análise toda semana de uma empresa que é justamente escolhida pelas pessoas que assinam esse serviço para que nós possamos discutir um pouquinho sobre o que essa empresa faz, como que ela opera, se seu operacional está saudável ou não, endividamento e muitas outras informações que você pode acompanhar com a gente. E tudo isso é trazido de uma forma mais mastigada para que você possa pegar todas as informações relevantes sem perder muito tempo, para que no final você mesmo possa tomar uma melhor decisão com relação a um ativo ou outro. Então entra aqui na nossa descrição, veja os nossos links onde você vai poder conhecer um pouquinho mais dos nossos serviços e, é claro, fazer parte do clube junto com a gente. E para encerrar, claro, não poderia deixar de fazer a nossa famosa pergunta: qual foi a notícia que você aí viu no mundo dos mercados financeiros, das finanças, da economia em geral, que não foi comentada aqui, mas você gostaria de saber mais a respeito? Manda pra gente aqui nos comentários que nós vamos conversar a respeito disso. E por agora eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até mais!